Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso GE deste livro aqui, nosso grupo de estudo do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. Lembrando, esse é a 6ª edição, tá? Um livro novo que já está adaptado ao DSM-5-TR, tá? Versão nova, aí muita gente tem a versão 5, esse é a versão nova com alguns capítulos novos, tá bom? Então, nesse capítulo, nós estamos aí no capítulo 17, hoje a gente vai falar da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, para dor crônica. Reforçando, gente, não é audiobook, não é a Tamires falando, tá? Eu estou resumindo com vocês aqui no nosso grupo de estudo as partes mais importantes do capítulo, de acordo com o que os autores vão nos apresentar, tá? E quem for pedir o certificado, anotem a palavra-chave. No domingo eu vou postar um vídeo bem pequenininho aqui explicando como vai funcionar. Mas o link vai ser enviado no grupo, nos grupos que estão abaixo aí, tá bom? O autor deste capítulo é John D. Oates, tá? É um capítulo pequeno, então hoje a aula, acredito eu, que vai ser um pouco menor, tá bom? Então, o John Oates, ele é um dos maiores nomes quando a gente vai falar, né? Quando falamos aí no mundo de dor crônica, tá? É um transtorno comum na questão de sistemas aí de saúde, tá? Então, postos de saúde, hospitais, emergências, tem muita questão da dor crônica, tá? Nem toda dor crônica é emocional, tá? Tem a dor crônica que é fisiológica, tá? E tem a dor crônica que tem o fator psicológico. Mas a gente precisa avaliar que nem sempre é psicológico, 100% psicológico, e nem sempre é 100% fisiológica, tá? É uma combinação dos dois. Como eu falei, o John Oates, nesse capítulo, uma das maiores autoridades aí no mundo quando a gente fala do tratamento de dor crônica, ele vai apresentar de uma maneira bem detalhada a abordagem dele, tá? Então ele vai abordar muito bem detalhado. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo geral do capítulo. Então, quer aprofundar? Leia o capítulo, ele vai dar ali várias referências bibliográficas, ele traz vários estudos randomizados controlados, tá? Então é muito completo, tá? Mas é um capítulo menor com relação, né, em comparação com os outros, tá? Nesse capítulo, então no capítulo 17, nós vamos ver aí uma série de procedimentos que vão estar aí, procedimentos psicológicos, porque nós estamos falando da TCC, né? Que vai incluir, então, diversas intervenções, que são tranquilizadoras, atividades com intervalos, atividades físicas, tá? Algumas atividades físicas, outras não são atividades físicas, agendamento de eventos positivos, então vai trabalhar com a questão de agendamentos aí com o seu paciente, reestruturação cognitiva, a gente trabalha bastante na TCC com reestruturação cognitiva, manejo da raiva, medidas de higiene do sono, e aí tudo isso que ele vai trabalhar tem embasamento experimental, tá? Então, tem estudos controlados, randomizados, aí tem várias pesquisas. Como saber das pesquisas? Leiam um capítulo, tá? Reforço aí. Leiam um capítulo, que no capítulo ele vai falar das pesquisas e nas referências vão estar ali todas as referências das pesquisas. Então, quem gosta realmente, quem tem interesse em saber das pesquisas, gente, aprofunda. A gente está fazendo um estudo aqui do capítulo em si, tá? Ele também vai estar ligado aí, tudo isso vai estar ligado com mensagens motivacionais e educacionais que são transmitidas para facilitar a compreensão, tá? Então ele já passa aqui um panorama geral do tratamento, vai trabalhar, e cada sessão ele vai trabalhar com uma técnica diferente, vocês vão ver aí no estudo de caso deste capítulo, tá? Nós, enquanto os profissionais de saúde, a gente consegue nesse capítulo pegar ali uma referência muito forte para trabalhar com os nossos pacientes dentro do consultório, dentro do ambiente ambulatorial, dentro da instituição que você trabalha, dentro do seu grupo de apoio. Então, se você trabalha com pacientes com dor crônica, este capítulo, ele é quase que o suficiente, claro que não é só isso, né? Mas ele vai te apresentar
todo um passo a passo aí que você consegue adaptar para a realidade do seu paciente, lembrando da subjetividade do seu paciente. Então, assim, a gente consegue adaptar aí para atender melhor o nosso paciente dentro do contexto que ele está enfrentando ali, tá? A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Gente, se vocês não sabem o que é TCC, se vocês não conhecem a base da TCC, então não tem como, né? Como você vai trabalhar a reestruturação cognitiva com o seu paciente para a dor crônica se você não sabe fazer o que é uma reestruturação? Como você vai fazer o manejo da raiva se você não entende a relação da raiva com a dor? Então, o mínimo, o básico sobre tudo isso você tem que entender, né? Isso é básico, tá? Então, a TCC, ela hoje é considerada o padrão ouro, tá? Para a questão da dor crônica. Então, quando a gente fala de terapia, é a TCC padrão ouro. Tem medicamento? Com certeza tem medicamento. Afinal, a pessoa está com dor, tá? Então, mas o medicamento, quem vai fazer toda a questão da medicação é o médico. Então, em momento algum, a gente vai tentar retirar a dor. Ah, porque a dor é psicológica, o paciente não precisa do remédio. Gente, não tem nada disso. Cuidado, tá? Nós não mexemos em medicamento. Se o paciente está com dor, primeiro, se ele está com dor, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no médico para tentar identificar a causa dessa dor, tá? E por mais que a dor seja psicológica, a dor é real para esse paciente, tá? Então a gente não mexe em medicamento. Nós não mexemos de forma alguma. Nós vamos adaptar a terapia para ela ser um complemento do medicamento, até porque quando nós falamos de dor crônica, mesmo com medicamento, o nosso paciente ainda reclama da dor, tá? Então, a TCC para a dor crônica, ela tem pesquisas, tem embasamento empírico aí para se sustentar, tá? E ela vai visar, então, no tratamento, mudança de certos comportamentos, que são comportamentos alvos, que tendem a ser problemáticos, e vai ensinar ali o nosso paciente a enfrentar, né? Criar estratégias adaptativas para enfrentar isso aí. Supõe-se, né? Tem uma teoria aí, até o livro traz, a questão do modelo da esquiva, que a pessoa ela tenta fugir daquilo que lhe causa dor, tá? Seja dor física ou emocional. Então, essa questão de trabalhar o comportamento-alvo, né? Ensinar formas adaptativas de enfrentar é justamente isso. Não adianta ela fugir do problema, ela precisa enfrentar, tá? E a TCC, ela é usada como tratamento único ou como parte aí de outras disciplinas, por exemplo, combinação aí com outros tipos de terapia ou com a medicação para a dor, tá? Então pode utilizar tanto a TCC unicamente como a TCC acompanhada para tratar a dor, mas nós não iremos de forma alguma falar com o nosso paciente que ele não precisa do medicamento, tá? Essa parte não é nossa. Nós vamos psicoeducar com parceria do médico para entender melhor como se aplica a dor desse paciente para então saber o que o médico vai fazer com relação ao medicamento, tá? A dor, então, a aplicação desse modelo, né, da TCC para a dor, então, ela é baseada na ideia, né, no entendimento de que a dor ela é uma experiência complexa e que vai influenciar, ela é influenciada, né, a dor, não somente por patologias. Então, eu não preciso de ter uma patologia para ter uma dor, mas os meus pensamentos, as minhas emoções e os meus comportamentos podem aí gerar a dor, tá bom? Então, eu não preciso de uma patologia. E a sensação dessa dor, porque a gente fala de dor, mas o que é essa dor crônica, tá? Ela é uma experiência sensorial e emocional. Então, o sensório vai sentir a dor, mas o emocional também, tá? E está associado a um dano real, tá? Um dano real ou potencial aos tecidos, ou descrita nos termos. Então, às vezes há o dano real, então ela vai ter a dor sensorial e emocional, e às vezes não tem o dano, tá? Mas a ameaça de não sei, a pessoa está trabalhando, e aí a possibilidade de um acidente ali, e ela consegue se livrar para não cortar o braço, tá? Mas ela sente uma dor real, como se o braço tivesse sido cortado, tá?
ela é uma sensação adaptativa, né? Se eu sinto uma dor, se eu corto, eu sinto uma dor me mostrando que algo está errado, né? Até pessoas que não sentem dor, isso é preocupante, né? Então, a dor, ela me mostra que algo não está legal, que algo está errado. Porém, tem ali um tempo para curar a lesão que aconteceu, né? Mas, na dor crônica, a gente fala que ela persiste por mais de 3 meses. Então, não é aquela dor intensa, aquela dor forte que eu estou sentindo hoje. Ela persiste por pelo menos 3 meses, tá? É diferente de uma dor aguda. A dor aguda eu sinto forte, mas ela é persistente, tá? E ela pode durar ali por anos, mesmo quando a causa física já foi totalmente ali curada, tá? Então a pessoa cortou, teve um corte, ela está com a dor real, ela teve o corte, tá? O corte já cicatrizou, 1, 2, 3 anos depois ela continua sentindo a dor ali naquele corte. Não há mais nada, mas ela continua sentindo. A dor continua sendo real, tá? Mas o ferimento já não existe mais, tá? A gente percebe que é uma dor crônica. Como eu falei, TCC é padrão ouro para dor crônica e ela vai focar na mudança do comportamento e dos pensamentos que são negativos, tá? Porque esses pensamentos e esses comportamentos, eles vão mantendo e exacerbando a experiência com dor, tá? Então, a pessoa, ela tende a catastrofizar a dor que ela está sentindo. É uma dor real, mas ela tende a intensificar isso muito mais do que é. Então, se você pede numa escala de 0 a 10, a dor não chega a 10, a dor vai a 100, 200, 300, então é sempre mais, tá? Então, a ideia aqui é ensinar maneiras para essa pessoa para reintroduzir ela a atividades que elas vão largando por causa da dor, tá? Então, os principais componentes que a gente vai trabalhar com dor, tá? Treino de relaxamento, que é a respiração diafragmática, imagens visuais, relaxamento muscular progressivo, meditação. Reestruturação cognitiva, que vai estar focada nos pensamentos relacionados à dor. Por exemplo, essa dor vai me matar. Nossa, vontade de arrancar os meus cabelos, porque essa dor me deixa louca, tá? Então, são pensamentos ali relacionados à dor, tá? Atividades com intervalos baseados no tempo, ou seja, ensinar que ele pode ser ativo, sem exagerar, né? Porque a pessoa que tá ali, ela sente uma dor ao fazer exercício. Eu não vou mandar ela correr uma maratona. É fazer ali, estar ativa, mas sem exagerar. E tarefas de casa que são graduais, porque só o tempo da sessão não é o suficiente para que isso faça sentido para esse paciente. A gente precisa que isso se torne algo regular na vida dessa pessoa. Então, a gente vai fazendo tarefas de casas que são graduais, você vai aumentando aos poucos, e são planejadas de acordo com esse paciente para diminuir aquela evitação que ele tem da atividade física ou daquela dor, tá? Daquilo que lhe causa dor e reintroduzir ele aí num estilo de vida mais ativo, mais saudável, tá? A gente vai focar dentro da TCC em aumentar a atividade, o funcionamento produtivo, então não é atividade de qualquer maneira, né? Uma atividade produtiva para ele. Então vai ter ali exercícios de tarefa de casa, agendar atividades e combinar tarefas de maneira gradual, como eu falei. Se ele está evitando, eu não vou mandar ele correr uma maratona. Peça para que ele ande. Depois que ele ande 1 metro, 2 metros, 10 metros, vai aumentando de acordo com a realidade desse paciente, tá? É um tratamento, né? Eu já falei aí as técnicas desse tratamento. Pode ser aplicado em qualquer setting terapêutico, então no seu consultório, numa comunidade, no ambulatório, onde você estiver, pode ser individual ou em grupo. Porém, gente, individual, você consegue focar de maneira mais focal, né? Mais individual ali, mais específico para esse paciente, tá? Você consegue personalizar para as necessidades deste paciente. Agora, em grupo fica um pouco mais difícil, tá bom? Dor crônica é uma condição que é estressante, pode ter aí
uma série de eventos que pode precipitar, por exemplo, lesão, trauma, doença, pode gerar dor. Pode ter um impacto muito grande na vida da pessoa, a pessoa começa a deixar de fazer coisas. Não é incomum, tá? Pessoas com dor crônicas ter problemas mentais relacionados, e aí a dor crônica, ela pode gerar, né, vulnerabilidade, tá? A gerar problemas psicológicos. Do mesmo modo, problemas psicológicos podem gerar aí também, né, o humor pode gerar dor crônica, tá? A interação da dor com outras comorbidades pode causar um impacto, tá? Na maneira como o sintoma vai se apresentar. Então, a gente precisa estar avaliando isso, se tem algum problema físico, algum problema emocional, para estar tratando tudo aí em um plano de tratamento mais completo, tá? Gente, a palavra-chave da aula, tá? Cada aula tem uma palavra-chave, tá? Palavra-chave dessa aula é entrevista, tá bom? Entrevista. Como eu falei, é uma aula rápida hoje, tá? No estudo de caso, o autor vai nos trazer uma apresentação muito, muito bem detalhada, né? Ele traz aí Scott Davis, um senhor de 64 anos que tem dor crônica nas costas. Então, assim, ele vai mostrando ali todo o contato com o cliente, psicoeducando o paciente dele, explicando o porquê da terapia, avaliando a dor, a experiência da dor desse paciente, vai investigando todo o histórico da dor. Né? O terapeuta ele vai aplicando as sessões aí, ele vai mostrando sessão por sessão, são 11 sessões. Então ele mostra a sessão 1, sessão 2, o encontro antes dessas sessões, como ele faz a avaliação, como é o contato, como lidar ali com possíveis complicações, com possíveis comorbidades, tá? É algo bem completo. Então, se você trabalha com pacientes aí que possuem dor crônica, esse capítulo ele é incrível. Ele traz ali bem detalhado, tá? Como eu falei, é um capítulo bem resumo, porque ele já deixa bem claro quais são as técnicas que nós vamos utilizar com o nosso cliente e como é um estudo do livro, a gente não precisa abordar as técnicas em si, tá? A aula de amanhã nós vamos falar do capítulo 18, transtornos alimentares. Gente, só amanhã e mais uma aula no sábado, amanhã e sábado, pelo que eu vi no capítulo, né? São aulas mais rápidas, então vou resumir também, são aulas pequenas. Transtornos alimentares amanhã e sábado vai ser de casais, tá? Vou ver se no sábado eu consigo postar um pouco mais cedo, porque sei que sábado todo mundo quer sair, mas 7 horas ainda o povo tá em casa, né? Então, quem assistiu, gente, eu peço sempre aí, deixa o like para que eu entenda que o conteúdo é relevante para vocês, que o conteúdo é importante. Se inscreve no canal se não é inscrito. No grupo, lembrando, eu posto só o link das aulas, tá? Então, se vocês não estão lá, para pedir o certificado é preciso estar lá, tá? No grupo. No domingo eu posto aqui uma aula bem rápida para explicar direitinho como que vai ser a solicitação do certificado. Lembrando, 100% gratuito, tá? Então, até breve, encontro vocês amanhã.